Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui a mesa em nome da nossa vereadora Rosimeire. Cumprimentar aqui os caros vereadores, imprensa, público que assiste em casa. Falar um pouco do discurso de Marcos Viana, sobre a questão da velha política, Marcos. Quero aqui tirar o chapéu para Vossa Excelência, que está aqui nessa casa. Um grande político que muitas vezes é criticado por eleitores por trabalhar por eles mesmos, por não fazer partidarismo, e isso eu concordo plenamente e tenho essa mesma visão. Nós temos que acabar com essa antiga política de falar mal, de desejar o pior, de quanto pior, melhor. Isso não pode existir mais na nossa cidade. Nós estamos ficando parados no tempo. E Morada Nova precisa dar as forças, independente de partido, independente de qual adversário político nós temos aqui. Nós temos que entender que a casa, que a Morada Nova, que as leis, que a população precisa dia a dia ser servida, dia a dia ser assistida com políticas públicas, e estas não podem ser confundidas com politicagem. Então, eu aqui dou meu voto de agradecimento a seu discurso e dizer que ninguém mais aceita essa velha política, a politicagem. Está fora de uso porque ela é contramão do desenvolvimento. E a nossa cidade não pode ficar para trás novamente na história centenária aqui que nós temos de partidos políticos. Falar do dia 20, que essa casa, tivemos um evento de álcool e drogas em Morada Nova, parabenizar a todos que fizeram parte desse evento, todos os funcionários, toda a equipe de mídia, dizer que o evento foi positivo, tivemos um público esperado, a palestra dada pelo coach Mauro Florenzo foi satisfatória, as pessoas saíram motivadas, e que álcool e drogas, eles possam fazer parte da nossa estrutura dessa casa, mas como algo de defesa, algo de fortalecimento, para que os jovens, para que a população saiba se defender e saiba se prevenir, principalmente sobre essas duas ofertas que a população ela oferece, o mundo oferece à população. Kel, só um minuto. Com certeza, concedo a parte. Eu estive até com a Sandra Leia esses dias, né? Elas disseram que até hoje está aqui na Câmara, mas eu não vi ninguém da Atalaia, né? Eles estão fazendo um sorteio do celular, que até nós doamos, né? E eles queriam que quem pudesse comprar, que o bingo será já agora no domingo, tá certo? E assim, qualquer tipo de ajuda que você puder dar, porque lá só eram 7 pessoas, agora passou para 12 pessoas. Então, ela disse que não está sendo fácil, está muito difícil a coisa, mesmo apesar que ela disse que agradece demais o que o prefeito fez, né? Que eles estão agora lá onde era a escola da Flamenga, né? Eles estão lá. E tudo mais assim, lá na casa tinha um pouco de estrutura, tinha fogão, tinha tudo, e quando eles foram para lá, não tinha nada, entendeu? Então, assim, eles estão pedindo ajuda, quem puder, você tem um fogão que não serve mais, mas para eles vai servir sim. Então, assim, o que é que a gente puder ajudar e contar exatamente com isso, para tirar esse povo do mundo das drogas, que aquilo ali é uma entidade importantíssima, pode ter certeza, para a nossa Morada Nova. Muito obrigada, vereadora. Eu que agradeço, Vossa Excelência, por me fazer lembrar das instituições que estiveram aqui. As pessoas, os representantes do Atalaia, o Pedro deu um excelente discurso aqui, onde eu repito a palavra da Socorro Leitão, em dizer que escutaria ele aqui 2 horas, numa boa, sem titubear, porque foi de extrema importância. Tivemos também um grupo histórico em Morada Nova, que é o AA, né, a questão do Alcoólicos Anônimos, que precisa ser fortalecido, precisa de apoio de instituições para que ele consiga desenvolver mais ainda o seu trabalho e facilitar a vida dessas pessoas que sofrem por essa doença, porque se transforma em uma doença, um vício dependioso que tem tirado muitas vidas em nossa cidade. Tivemos também a parceria da Cultura e Secretaria de Educação e o Mauro Florenzo encerrando o nosso discurso. Na terça-feira, essa casa também recebeu
a equipe de saúde que faz parte do Conselho Municipal de Saúde. E eu posso aqui dizer que o Conselho Municipal de Saúde é um dos conselhos mais fortalecidos que eu já conheci, Ilmar. Muito estruturado, ativo, e que tem representado muito a Secretaria de Saúde em todos os âmbitos, onde foi essa casa sede da posse dos novos conselheiros. Falar aqui um pouco das chuvas. Fico satisfeita que o açude Batentes esteja com um volume bem elevado de água, quase chegando a sangrar. Mas me preocupa a situação maior, que é o nosso Castanhão, que hoje muitas cidades ainda dependem do Castanhão, independente desses reservatórios de médio porte estarem com seu nível de água, seu volume de água bem sustentável. Mas o nosso Castanhão, infelizmente, ele não tem acumulado volumes suficientes para sair da situação eminente de risco que nós temos sobre o volume de água, que ainda se encontra em 3,5%. Então, é uma preocupação muito grande, porque chuva, reservatórios médios e pequenos abastecidos, mas o abastecimento humano de várias cidades do nosso estado ainda dependem do Castanhão. E este pode, sim, ser um grande problema amanhã para que a gente possa enfrentar os períodos de seca. Falar um pouco de um requerimento que eu fiz nessa casa sobre a situação da doença de Chagas, sobre a situação do barbeiro em nossa cidade. Nossa cidade, por muitos anos, foi considerada endêmica, uma cidade no qual muitos casos de doenças de Chagas foram encontrados e diagnosticados. E a quem toma de conta dessa prevenção, quem toma de conta dessas campanhas, Taim, é o pessoal da endemias, os agentes de endemias. Mas, infelizmente, com essas novas endemias que têm aparecido em nossa cidade, como Zika, chikungunya, dengue, eles desviaram aquela função que era destinada à doença de Chagas e tomaram de conta de fazer essa vistoria, essa inspeção sanitária voltada para essas outras doenças. E há muitos e muitos anos nós não vemos mais controle, nem muito mesmo campanhas de Chagas em nossa cidade. E isso me preocupa, por quê? Porque várias pessoas recentemente têm me procurado, relatado a presença de barbeiros não só na área rural, mas na área urbana. Então, este é um dos motivos que eu fiz um requerimento nessa casa, para que eles possam me passar um planejamento ou algo estratégico para tratar, principalmente da prevenção dessa doença que também tem acometido várias famílias, várias pessoas em Morada Nova. O barbeiro, quando ele causa a doença, que ele está contaminado, que ele causa a doença de Chagas, infelizmente, aquela pessoa que está chagada, que assim nós chamamos, ela provavelmente não tem o desenvolvimento do crescimento do seu coração, ele não para. Nós temos tratamentos para amenizar esse crescimento, mas ele continua crescendo de forma que a pessoa fique debilitada para conseguir sobreviver. Falar hoje, parabenizar essa casa, não só a escola que esteve aqui, João Belmino da Silva, lutando pelos seus direitos, e dizer que a gente está aqui para discutir realmente. Já tivemos reunidos com o secretário, com o pessoal do conselho, junto com as pessoas que fazem parte daquela escola. Alguns assuntos foram pontuados. Eu espero, sim, que a Secretaria de Educação ela possa, ao iniciar o ano letivo, cumprir com os acordos que foram feitos com a comunidade. E nós estamos aqui para isso, para chegar o prazo, a gente fiscalizar e fazer acontecer. Sem politicagem, sem bandeira levantada contra a educação. Quero dizer aqui que, além de parabenizar a escola, estou aqui a parabenizar o secretário Marcondes Nobre, por mais um ano de vida. Não só ele, como a secretária, como uma funcionária da casa, a nossa Eduarda, que é a nossa controladora. Deixar de falar desse assunto que me importa tanto, que foi dito muito bem pelo Cláudio Maroca, o assunto da Previdência. Seria um crime eu, como professora, mulher, não falar desse grande ataque, principalmente a nós professoras, que fomos, nessa proposta que está sendo aí avaliada,
o grupo mais acometido, o grupo que tem mais percas, é justamente a classe de professoras, Bia. E hoje eu vejo você também como professora, mulher. E nós fomos as mais penalizadas. E eu quero ver o país bater panela, eu quero ver o país apagar e acender as luzes para lutar por esses direitos. Porque eu não me vejo com quase 80 anos, 70 anos, 75 anos, dando aula para uma sala de 30 ou 40 alunos que o sistema nos coloca. Hoje, na idade que eu tenho, na juventude, e toda a experiência de educação, já é difícil se controlar e se ter o domínio de uma sala de aula. Porque não adianta entrar numa sala de aula e esperar a hora-aula passar. Nós temos que ter domínio, nós temos que ser ativos, não só na voz, mas para controlar e ter dinâmica na sala de aula. E nós, mulheres, eu quero aqui deixar meu voto de repúdio a todos os deputados que não estão enxergando essa diferenciação, essa situação vulnerável das professoras que vão ser acometidas a um regime de previdência que não é viável. O que vai acontecer, simplesmente, é que a maioria das professoras, antes de se aposentar, vão se readaptar, porque a saúde não vai existir plenamente para que ela se torne professora ativa até a idade para se aposentar. Então, isso, me desculpem, se tem diferença de todas as outras classes, na Previdência, de aposentadoria comum, de aposentadoria rural entre homens e mulheres, por que não a diferenciação de aposentadoria para professoras? Então, isso me revolta. Então, nós, mulheres professoras, não somos diferenciadas, não temos um trabalho, porque quais os caráteres que se vê para que a mulher tenha o tempo reduzido? Então, nós deixamos de existir esse tempo. Pois não, Neto? Com certeza. Obrigado. Vereadora, presidente, eu quero só parabenizar o seu discurso, porque será que vão chegar lá, essas mulheres trabalhar 40 anos, se aposentar com 60? E dois? Não, a professora é 60. Porque ela era 25 anos de idade e passou para 30 anos. Aí ela passou a idade, a professora é 60 anos, da professora. Pelo que eu analisei, o que eu assisti, né? Aí, então, se você tem que completar 100 anos, que realmente ele chama 100 pontos, né? Para completar esses pontos, para poder se aposentar. Aí, será que algumas pessoas vão chegar a essa idade, realmente daqui para frente? Porque hoje em dia as pessoas, para quem tem uns 40 anos, quando completar os 60 anos, não tem os 40 anos de idade. Você está entendendo? Aí vai ficar muito complicado para as mulheres, realmente para os homens também. Mas eu estou achando uma parte feminina, as mulheres, mais prejudicada do que mesmo os homens. Porque você trabalhar 40 anos dentro de uma sala de aula, isso aí eu não concordo. Eu não acredito que esses deputados, ou esses senadores que vão votar, que estão lá para votar, eu não acredito que realmente eles vão precisar de 60% também para ser aprovado, eles lá dentro do plenário. Eu não acredito que eles vão fazer isso com os nossos brasileiros, as nossas brasileiras, viu? Aí, então, muito obrigado, viu, pela parte, você está correto no seu discurso. Eu que agradeço, vereador, mas, infelizmente, se tratar de negociações naquelas plenárias, naquela Câmara de Deputados, no Senado, se fala em trocas grandiosas, que nós já sabemos de negociações de até 10 milhões por cada voto, de emendas, em troca de emendas. Então, como nós, povo brasileiro, somos vendáveis, como nós somos injustiçados nessas horas. É nessa hora que nós temos, sim, como foi bem dito aqui nessa plenária, de fiscalizar e acompanhar todos os passos, mas também não podemos ficar calados, vereadora Bia. Nós temos que falar para ser ouvidos. Se ficarmos esperando ele lembrar, sem a gente se manifestar, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O povo brasileiro tem que acordar. Reforma da Previdência tem sim que acontecer. Mas tem alguns pontos que merecem serem vistos e revistos, porque eles não estão sendo justos e nem mesmo viáveis. Porque eu tenho certeza, como o vereador colocou muito bem, ô Neto, não vai existir. Quem vai ser a população feminina, professora aposentada no futuro? Talvez não chegue a existir.
Então, talvez seja isso que eles queiram, né? Porque sempre o problema é professor. E nós estamos aqui para reivindicar justamente isso, que nós sejamos lembrados nesse momento. Temos aqui tenho aqui que parabenizar, porque estive no Hospital Regional e estou vendo aí, acompanhando aquela reforma. Uma reforma muito ponderada, uma reforma ótima, que o município de Morada Nova só tem a ganhar, e agradecer ao prefeito por todo o zelo que ele está tendo naquele serviço, junto com aquela empresa, porque o Hospital Regional vai passar não só a ser o nosso hospital de referência, mas um hospital dos sonhos. Quando a gente tiver aquilo ali totalmente equipado, com a estrutura que está sendo feita, com a conclusão da perna do H, Morada Nova vai deixar um marco nessa gestão de Vanderlei Nogueira com aquele hospital regional. Dizer que estive semana passada com o Marcondes, vendo algumas situações e alguns pontos no Roldão. Estivemos lá vendo a questão da iluminação daquela praça, Neto, que são postes diferenciáveis no tamanho, e nós também arquitetamos como seria feito esse serviço junto à empresa. Vimos também alguns reparos em calçamentos, fomos até o Alto Vistoso, que é uma área que está totalmente destruída, a questão da estrada vicinal lá, o início daquele acesso, justamente por conta que é muito declive, existem muitos altos que fazem com que a força da água coloque aquela estrada em situação difícil. Mas o Marcondes já tomou providência e ciência para ser consertado aquele local que realmente está precisando urgentemente ser recomposto aquela estrada vicinal. Meu muito obrigada, um bom fim de semana a todos e que Deus abençoe.